aquele muito bom dia geral. Cruzeiro e Atlético abrem hoje as quartas de final da Copa do Brasil no Mineirão. Este será o quarto encontro dos dois maiores times de Minas neste ano. Por aqui, o Palmeiras teve um início de semana agitado, com a renovação de contrato do capitão Gustavo Gomes até 2030, além do acerto com o Manchester City para a venda de Alan por cerca de 40 milhões de euros. Na Baixada, o Santos ainda faz mistério se contará com Neymar no sintético da Arena Alviverde. Ainda sobre o Peixe, o ex-volante Zé Rafael, que fechou com um time português, rebateu torcedores e afirmou que não vai sentir saudades do clube. No São Paulo, integrantes da maior uniformizada estiveram reunidos com jogadores e direção para protestar contra o atual momento. No Sul, líderes das organizadas tiveram um encontro com Luiz Castro e atletas antes do Grenal. E no encerramento da 24ª rodada do Brasileirão, o Atlético Paranaense derrotou o Botafogo no Rio de Janeiro, colou no Flamengo na tabela e ainda por cima aumentou a crise que ronda o Glorioso. A equipe já está em processo de se levantar. Eu vejo a equipe criando chance. Então a gente precisa continuar buscando algumas atitudes. Aliás, na verdade, nem atitude acho que não faltou para a equipe buscou. Faltam alguns ajustes para que a gente consiga equilibrar e o resultado começar a acontecer. Que eu sei muito bem o que aconteceu na partida. Em relação ao primeiro tempo, em relação ao segundo tempo, em relação que nós não podemos fazer 2-0 e depois baixar pressão, baixar consistência de passe, baixar pressão alta. Já declarei algumas vezes que o Palmeiras é o meu lugar no mundo. Hoje, tenho a felicidade de transformar esse sentimento em mais um compromisso. Quero comunicar à família Palmeiras que renovou meu contrato até dezembro de 2030. Seguiremos juntos, com a mesma fome, a mesma entrega e a mesma ambição, porque ainda temos muito para conquistar juntos. Avante Palestra! E o Neymar, eu não tenho ainda uma resposta para você. A gente vê que não só ele, como todos os outros, né, faz uma reavaliação para a gente ver como está o grupo todo. Tava os jogadores, o Rafinha, e o apoio continua. E agora a maior cobrança vai ser no Morumbi para cima da diretoria dos verdadeiros culpados, tá bom? Quem faz mal ao São Paulo Futebol Clube, não estão esses caras estão correndo não, estão tudo com salário atrasado mesmo, tá ligado? Essa é real. Nós vai pra cima desses vagabundos aqui agora. Pesada, hein, essa sonora, essa declaração. Cicinho pra você, aquele bom dia. Mais uma vez, essa reunião que diretoria, comissão técnica e atletas não gostam, mas a organizada foi lá conversar e dar aquela pressão cara a cara, direta. E aí? Bom dia, Renata. Bom dia, amiguinhos. E a torcida no papel dela é cobrar os responsáveis exatamente pelo mau momento do São Paulo, porque o que assusta esse torcedor que está indo lá representar a torcida são paulina é exatamente um clube que não é acostumado com esse tipo de situação, uma má gestão, e quando chega no momento como esse, uma coisa é Corinthians, é Vasco, que é acostumado. Agora o São Paulo não é, então aí precisa cobrar realmente, porque eu falei ontem, chove de cima para baixo. Os responsáveis são esses caras aí, ó, que mudaram tudo e venderam uma ilusão pro torcedor, que quando falaram a verdade, eles fizeram questão de tirar. Edu Dracena, bom dia! É hoje Clássico Mineiro na Copa do Brasil, um Cruzeiro e Atlético de arrepiar. Os dois times numa fase bem bacana. Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos. E o ano passado também teve esse confronto, né? E o Cruzeiro saiu vencedor. Tomara que esse ano também o Cruzeiro possa sair vencedor também. Vai ser um jogo muito bacana, porque o Atlético Mineiro vem de um momento muito bom. Depois, pós-Copa do Mundo, não perdeu ainda nenhum jogo. E o Cruzeiro, depois de perder a classificação da Libertadores, já conseguiu vencer o Flamengo de novo também. Então vai ser um belo jogo hoje. Ronaldão, bom dia pra você. O primeiro assunto será organização e exemplo. O Palmeiras venderá Alan por 40 milhões de euros. E além disso, já se garantiu na defesa, renovando o contrato do Gustavo Gomes até 2030. Não dá um pouquinho de dor
dor de cotovelo. É, menina Renata, bom dia a você e a todos. É verdade que o X-Cavalo... Pô, empresta pra ele pagar o transferban. A verdade empresta aqui... pra ele pagar o transferban. É muito louca a verdade. Então eu vou contar a verdade pra vocês. Conta a verdade. Só o Palmeiras pode nadar e o Flamengo, porque os outros aí veio o Cicinho aqui falar que não estão devendo nada, que começou agora. Não pagaram nem o Mito. O Mito já passou por lá, tem 5 anos. O Daniel não recebeu ainda. O Oscar não recebeu ainda. Cicinho, você tá precisando do quê? Bater a cabeça em algum lugar pra voltar ao normal? Você vai deixar assim, Cicinho, que é um direito de resposta? Não é possível. É que ele acha que o São Paulo é o Corinthians. O São Paulo não é. Não acho nada, tá nesse Cicinho. momento, mas assim, não é algo normal no São Paulo. Enquanto não é a contrapartida, vocês... Edu, Até eu vou ver os meus amiguinhos. empresta pra ele pagar os transferes. Você é garoto. Você tá do lado do muro. O juro Tá do lado vai ser do bem muro. baixo. Ó, Edu, só joga um pouquinho por cima do muro pra cair lá. Nós pega. Nós não É somos engraçado. orgulhosos, Agora, o mérito é quem deve menos. Ai, eu não pago salário, você também não, então tá ok. Não tá ok, não. E lá no sul até trator os caras estão doando, velho. Não, lá no sul, a torcida adversária também teve que acolher protestos, não é? Então tá feio pra todo mundo. Jogadores, Luiz Castro. Ai, gente. Agosto começa, né? Todo mundo sente que tá ficando complicado e aí o apelo vem. Enfim, veremos até o final do ano. Que vitória do Atlético Paranaense fora de casa, no Rio de Janeiro, no Newton Santos, 3-2. E os personagens dos dois lados vão ser ouvidos no canal Jogo Aberto lá no YouTube. Então, liga a TV, liga a internet, mistura tudo na sequência. Muito mais ao vivo pra você. Sonhar, a gente tem que sempre sonhar com as coisas melhores, nunca pode botar portas fechadas para sonho, os maiores sonhos da tua vida, né? Mas tu tem que ter o pé bem fixado no chão, sabendo das dificuldades, sabendo que, por exemplo, há jogos como hoje, que poderia no final, numa bola parada, ter sido 3-3, que são detalhes pequenos que te levam à glória no futebol, que te levam a uma situação ruim. Então a gente tem que ter orgulho da campanha que estamos fazendo, muito acima da expectativa, por produção, por competência, por trabalho, por competência dos jogadores, entrega dos jogadores, qualidade dos jogadores, mas a gente tem que olhar para o próximo jogo, porque o futebol não permite que você não faça dessa forma, não permite que você não tenha humildade, e a gente vai continuar assim e brigando pelo melhor que nós conseguirmos. Eu vejo a equipe criando chance, então a gente precisa continuar buscando algumas atitudes, né? Aliás, na verdade, nem atitude acho que não faltou para a equipe buscou, faltam alguns ajustes para que a gente consiga equilibrar e o resultado começar a acontecer. Então, eu acho que estão muito perto de conseguir, por alguns ajustes aí, conseguir trazer resultados melhores. Eu acho que não é o desempenho, acho que o resultado é que está faltando. Temos um grupo muito unido, né? Sempre, você viu agora, estamos muito ligados todos, não só os colombianos, também os brasileiros, os argentinos que estão ali, e é isso que mantém o foco, sempre. Nós sabemos que não foi a nossa melhor forma que a gente apresentou hoje aqui, mas a gente fez o que a gente se propôs, que era a vitória, que era os 3 pontos, que a gente sabia que seria muito importante somar aqui dentro do Newton Santos. O Botafogo tem uma equipe muito qualificada, um time muito bem treinado também. Então, graças a Deus, a gente pôde sair com a vitória, que foi o mais importante. Toca, negrão, toca! Renata Fã está entrando em mais uma semana decisiva, só que agora é Copa do Brasil. Não tem alívio, não tem refresco. Grêmio agora, final de semana, não vou nem falar, né? Deixa pra lá, melhor a gente não pensar, né? Dia por dia. Bahia fora, gente. Mas dia por dia. Enfim, todo mundo. O que foi, Cicinho? Cicinho, de verdade. É sério, você me deixou muito preocupada, eu vou contar a real.
porque daqui a pouquinho o Inter enfrenta a Chapecoense lá em Santa Catarina e eu fiquei com medo depois do jogo desse final de semana. Eu tô com medo só de saber que o São Paulo vai entrar em campo. Nossa! Você vai enfrentar o Bragantino em casa, Cici. Em casa. Aonde que é casa? Não, vai jogar no Morumbi? Vai ter jogo mesmo ou vai ter show lá? É show, né? Não, show. Vai ter show da torcida, agora esperamos que tenha show dos jogadores também, né? E o Ronaldão já foi na quermesse? Quermesse? É a quermesse. Do Memphis. Não, tirou do contrato, Cici. Você tá atrasado. Você tem que se atualizar, Cici. Já saiu do contrato. Esse é um contrato que eu gostaria de ler, honestamente. Então, Adoraria ter esse privilégio. Caiu. Bom, seguinte, falar de coisa boa. Grandes momentos merecem Atlético Paranaense. É de estar ali, grudado na terceira colocação da Série A. O time não tem outras competições e vai muito bem no Campeonato Nacional. Colou no Flamengo, ganhou do Botafogo no Rio de Janeiro e aguenta o Capelanes hoje. Já não interessa. Noite fria no estádio Newton Santos, Rio de Janeiro, mas poderia ser Curitiba, e não só pelo clima. O Atlético Paranaense estava à vontade em campo. Logo aos 10 minutos, Medina saiu jogando errado, Alan não cortou, Jadson bateu para a defesa de Gabriel Batista e no rebote, João Cruz abriu o placar. 3 minutos depois, outra saída errada do Botafogo. Cauã Toledo foi desarmado por Dantas e a bola sobrou logo para Viveiros. E o artilheiro do campeonato não desperdiçou. A gente viu os jogos, lances que possam nos ajudar no jogo. E não foi diferente, a gente sabia que se pressionasse lá em cima, pressionasse alto e forte, a gente poderia ter algum tipo de vantagem. Graças a Deus conseguimos fazer 2 gols ali que nos ajudaram muito na sequência da partida. O alvinegro até teve chances para diminuir no primeiro tempo. Edenilson chegou a acertar a trave. Na etapa final, seguiu tendo oportunidades, mas a bola insistia em não entrar. A trave voltou a atrapalhar, dessa vez no chute de Montoro, até que aos 33 minutos, o time rubro-negro saiu em um rápido contra-ataque, puxado por Vargas. E Viveiros, de novo ele, fez o terceiro. O colombiano agora é o artilheiro do Brasileirão de forma isolada, com 16 gols. A torcida do Botafogo perdeu de vez a paciência. E mal comemorou o gol de Santi Rodrigues, já aos 39 minutos. Aos 47, o uruguaio desviou dentro da pequena área e fez mais um, dando esperança aos alvinegros. Mas, apesar do abafa final, não deu tempo de empatar. E mesmo com um placar adverso, a gente ainda consegue criar muitas chances, a gente consegue buscar fazer 2 gols ainda em final, a gente consegue terminar muitas jogadas. E eu acho que se fosse uma questão psicológica, mental, a equipe não teria recuado, baixado. O Botafogo segue na 11ª posição, agora a 6 pontos da zona de rebaixamento. Do outro lado, os jogadores rubro-negros deixaram o estádio fazendo festa, algo que tem sido comum longe de Curitiba. Essa foi a 5ª vitória do Atlético Paranaense fora de casa, um dos melhores visitantes da competição. Dono de uma campanha surpreendente, o Furacão segue firme na 3ª posição e já sustenta uma invencibilidade de 9 partidas no Campeonato Brasileiro. A 7 pontos do líder, será que esse time pode sonhar com o título? Sonhar, a gente tem que sempre sonhar com as coisas melhores, nunca pode botar portas fechadas para sonho, os maiores sonhos da tua vida, né? Mas tu tem que ter o pé bem fixado no chão. A gente está aqui impressionada com o Viveiros, porque ele volta a ser artilheiro do Campeonato Brasileiro. E eu estava falando aqui com o Edu, o Rona e o Cicinho, o jogo de corpo para proteger a bola, girar e seguir é impressionante. Ele tem força, ele ajuda na defesa, ele está sempre presente acompanhando o contra-ataque e na finalização, ou com sorte ou com competência, ele acerta, Cicinho. Exatamente. E agora ele está optando mais em fazer o gol do que sofrer falta ou pênalti, né? Porque ele é um cara que
por ser muito forte, às vezes ele acabava tomando as decisões erradas, tentando cavar pênalti. Agora não, agora ele está mais atento e concluindo. E quando a fase é boa, né, até errando o chute a bola entra. E é um jogador que incomoda de uma maneira assim extrema o sistema defensivo adversário, e isso ajuda, né, a sua equipe no desafogo, quando a sua equipe é pressionada. E o Atlético Paranaense, por conta também desse bom momento do Viveiros, faz um excelente Campeonato Brasileiro, surpreendente. Edu, na sua área, os 3 zagueiros foram muito bem. O Dantas, que jogava no Novo Horizontino, que eu até pensava, como é que ninguém olhou esse cara? Mas agora ele é do Furacão. O menino Arthur Dias, 19 anos, e o Aguirre, eles formam ali uma boa proteção para o goleiro Santos. E a gente vê que o Atlético Paranaense, ele revela. O João Cruz é um jogador de muita habilidade. Não só para fazer gol, mas ele está sempre presente, sempre jogando para o time. E é um time que está sendo muito bem treinado também. Eu acho que quando você pega um time como o Atlético, que tem jogadores jovens e com alguns jogadores experientes, né, você acaba mesclando isso e aí acaba também um auxiliando o outro. Você vê realmente que o que os jogadores do Atlético Paranaense faz dentro do campo, né, você vê que é treinado isso. E você vê também que porque eles não dão muito contra-ataque. Pela defesa que tem, que joga com 3 zagueiros e também com a recomposição muito rápida, né, isso acaba dificultando o ataque adversário. Então eu vejo que o Atlético Paranaense está vivendo um bom momento. Você tem o artilheiro do campeonato, né, que é o Viveiros, que é muito difícil, que é o desafogo, que é o cara que está sempre bem posicionado. Você vê realmente que no primeiro gol, ele já estava bem posicionado, saiu cara a cara. E no segundo gol que ele faz, Renato, ele te dá essa opção. Ele acompanha o contra-ataque, puxado pelo Vargas, e está ali pronto. E ele dá a opção para ele tocar realmente, já domina para frente e já finaliza. Então você vê realmente que o momento dele é primordial e também é muito importante para o time. Concordo, Edu. Ronaldão, vamos falar do Botafogo. Poderia ter passado o Corinthians na tabela, não aconteceu. E o Botafogo vive uma crise que, na minha opinião, é muito parecida com a do São Paulo, porque ela vem da administração e ela atinge quem está jogando. E agora a torcida virando de costas também, né? No momento crucial da partida, não poderia ter empatado, a torcida começa a brigar. Um resultado onde em casa você tem que vender caro e o Botafogo não tem feito isso, porque tomou praticamente 2 gols entregando a bola para o adversário. Agora, para ajeitar tudo isso, aí tem que ter um treinador de pulso, né? Acho que esse Rodrigo Belão aí, acho que ele não vai aguentar essa pressão toda. Então, olha lá, virada de costa a torcida. Ó, time sem vergonha, não é fácil, Eu não fazia tempo que eu não via um cara que está ali apenas cumprindo uma função esporádica, não é um substituto, que não é nem efetivado, ser chamado de burro. Acabou de chegar. Gente, até eu em casa vendo o jogo fiquei constrangida pelo Rodrigo Belão. Bom, classificação, olha só, o jogo aberto conseguiu... Não sei, eles desafiaram as medidas normais e trouxeram a tabela completa. Uia! Eita! Rapaz! E aquele rebaixômetro, hein? Olha só, temos tudo aqui, né? A pontuação, o número de jogos, vitória, empate, derrota, gols pró, gols contra, o saldo de gols, o percentual. E o Furacão tá ali, firme e forte, criou raízes na 3ª colocação, 44 pontos, 1 a menos do que o Flamengo, que também tem uma partida agora no dia 2 de setembro para disputar com o Mirassol o jogo atrasado da 4ª rodada da Série A. Mas olha que legal, Palmeiras, Flamengo e o Furacão querendo incomodar essa briga. Vai ter fôlego para tanto, Rona? Olha, tá me surpreendendo ver o Atlético nesse bolo aí. Não, o Daí tá fazendo um grande trabalho. É o Mirassol do ano passado. Então, ele tá fazendo um grande trabalho porque ele saiu da Série B, né? Acabou explodindo aí, tá fazendo a diferença num time jogando muito no contra-ataque. Mas vou te falar, hein? Esse campeonato tá esquisito. Não só nessa parte lá de cima, como aí embaixo também. E o rebaixômetro daqui a pouco aparece sim. E o seu time está... Não vai. É o 13º não cai esse ano, porque não está pagando nem salário, quanto mais 13º. Então vai ser difícil aí. Pelo menos do segundo lado da tabela, a gente vê uma briga desde o 11º ali até o 20º. Só para finalizar, desse segundo lado aqui da tabela, a segunda parte dessa tabela que estamos apresentando, apenas a Lanterna Chapecoense venceu. Os outros, até o Botafogo, ninguém mais. Que fase! Bom, isso gera... aquele protesto, aquele discurso inflamado dos treinadores, não é? E aqui a gente tem um quadro novo no Jogo Aberto, chamado Desabafa Técnico. Os convidados, Fernando Seabra, Dorival Júnior e Luiz Castro.
Quando se tem uma decisão de interromper o primeiro tempo, na hora que tem um contra-ataque 2 contra 1 ou contra 0, tá certo ou não? Qualquer outra decisão fica sob suspeita. A gente é ser humano e a gente não tem sangue de barata. Então vocês têm que ver o seguinte: o árbitro levou o apito à boca para terminar o primeiro tempo. Quando ele vê que vai ter uma disputa e o jogador do Corinthians vem de frente, ele afasta o apito. Quando a gente ganha a bola e sai 2, ele volta o apito e termina. Tá? Então não tem bobo aqui. Não tem bobo aqui. E aqui não vai vir aqui ganhar na marra. Não é porque eu ganhei o jogo, não, que eu vou esquecer. Não vou esquecer, não. Ninguém vai vir aqui ganhar na marra de forma injusta. Era um jogo muito importante, inadmissível nós não temos alcançado o que nós queríamos aqui. Eu fico, às vezes, até sem palavras para poder defender uma situação. Não é fácil, não é simples, para todos nós, vergonhoso, e nós temos que ter consciência do clube que nós estamos, do tamanho que é o clube, o que representa em todos os sentidos. As pessoas à volta do futebol estão doentes. Hoje não há equilíbrio algum. É de um lado ao outro, vai-se extremo a extremo. Aquilo, a forma como és avaliado é só pelo resultado. Não tens outra avaliação. Eu não posso viver do futebol tratando mal o futebol. Vocês não podem viver do futebol tratando mal as pessoas do futebol. Isso não pode existir. Isso não pode existir. Não pode. Peço licença ao Abel dizer o que vou dizer. Não é o futebol que está doente, são as pessoas que estão doentes, as pessoas que estão no futebol. Resumo da ópera: o Seabra reclamando da arbitragem, o Dorival é inadmissível a situação do time, do próprio São Paulo, e a gente viu o Luiz Castro falando que todo mundo só pensa em resultado. No Brasil é assim, Luiz Castro. Você já tem uma experiência no futebol brasileiro. Mas, Ronaldão, desses 3 desabafos, qual você concorda, discorda? O que chamou sua atenção? O que chamou a atenção é que o choro parece assim repetido, né? De todos esses treinadores que nós vimos até agora aí. A verdade é que todo mundo, quando perde, ou coloca a culpa no juiz, ou na regra, ou no critério. Mas agora... o Seabra não perdeu, ele ganhou de vocês. Sim, não, mas estou dizendo que é na maioria dos treinadores, né? Você me perguntou da maioria dos treinadores, e o que eu vi de comum disso aí. Faltou um aí, hein? Deve entrar na semana que vem ou amanhã, que é o Abel, é outro também que quando ganha... Não, mas o Abel é o compositor dele. Quando perde, eles perdem. Tem comentarista também que só chora também, né? Tem que colocar isso aí, não o treinador. Olha o Edu Dracena. Tem comentarista que só fica chorando de arbitragem, falando. Agora... A apresentadora que jamais chora. Agora quando apita é amigo, e eu comentarista que não para de chorar. Não, de arbitragem, e Dorival Júnior, você concordou com o discurso dele depois da derrota para a Chape, que é a lanterna da competição? Não, que é inadmissível, sim, a questão da derrota para a Chapecoense, não pelo nome Chapecoense, pela instituição Chapecoense, mas pelo momento do adversário. Só que ele é o treinador e ele que coloca dentro de campo. Então, eu preciso também colocar o Dorival como o protagonista dessa situação, porque ele, como treinador, ele não encontrou peças para mudar o sistema de jogo do São Paulo durante a partida. Então, assim, ali também deu para perceber o quê? Ele jogou um pouco de responsabilidade para os jogadores. Se é inadmissível, então, jogadores, vamos correr um pouco mais. Edu Dracena, o Luiz Castro disse que as pessoas estão doentes no futebol. Renata, assim, não é a nossa sociedade também, não é só o futebol, eu entendo, porque você pega aí redes sociais, aquela coisa toda da pressão, de xingamento, de ofensas, essas coisas, só que a gente sabe que a gente está acostumado com isso. Quando você coloca a cara aqui na televisão, ou ser treinador, ou ser jogador, você está exposto a isso. Então, eles têm que entender também que a cobrança é do tamanho onde que você está fazendo, o trabalho que você está fazendo. Então, o Luiz Castro, como você bem disse, Renato, já deve estar acostumado com o futebol brasileiro. Agora, se o time dele está jogando bem, está perto da vitória. Agora, não está jogando bem, está perdendo, não está ganhando, e a responsabilidade, com certeza, é do treinador. E daqui a pouquinho, guarde forças, porque vamos falar de um grande clássico, Cruzeiro e Atlético pela Copa do Brasil. Antes, Ronaldo.
Então, teremos o 4º encontro entre Cruzeiro e Atlético neste ano, e agora é pela Copa do Brasil. O Cruzeiro muito elogiado com o Arthur Jorge, ganhou do Flamengo no final de semana. E o Galo, que nem levou todos os titulares para enfrentar o meu Colorado, vive um momento positivo e a promessa é de um jogo de alto nível. Um ano depois, a história se repete. Cruzeiro e Atlético voltam a se encontrar nas quartas de final da Copa do Brasil. No ano passado, deu Cruzeiro. A Raposa venceu os 2 jogos por 2-0 e avançou às semifinais. As duas equipes chegam para essa disputa em seus melhores momentos na temporada. O Cruzeiro vem de 4 vitórias seguidas no Brasileirão. Já o Atlético não perde há 11 partidas. 2 boas fases que agora se encontram em um mata-mata. São partidas que não importa como chega, porque são diferentes. Se jogar outra coisa, a cidade vai estar quente. Então, temos que jogar a partida inteligente, temos que estar convictos do que fazemos e o que vamos a buscar lá. É sempre importante ganhar, sempre o disse aqui. Acho que é para isso que nós jogamos, é para isso que nós competimos, é para podermos ganhar e saber que o ganhar não invalida aquilo que seja a ambição para o próximo jogo. Porque esse sendo um jogo de mata-mata frente a um rival para a Copa do Brasil, é um jogo importantíssimo. Eu disse aos meus jogadores após a eliminação que nós teríamos agora 4 jogos determinantes para aquilo que é o nosso futuro imediato. O primeiro jogo é aqui, no Mineirão. A Raposa tem o mando de campo e quer usar o apoio da torcida para sair na frente. O Galo sabe que uma vantagem fora de casa pode ser fundamental para a decisão na Arena MRV. Nos últimos 10 clássicos foram 4 vitórias do Atlético, 3 empates e 3 vitórias para o Cruzeiro. E para começar a disputa, as equipes vêm com força máxima. Arthur Jorge deve manter a base do time que vem dando resultado, com Otávio no gol, William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas ou Vidalba na linha de defesa. No meio-campo, Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira. E no ataque, Wesley, Arroio e Caio Jorge. No Atlético, o técnico Eduardo Domingues também deve manter o esquema tático, com Everson no gol. Na defesa, Natanael, Juan Tressoldi, Vitor Hugo e Renan Lodge. Mais à frente, Maicon e Alan Franco, Coelho, Vitor Hugo ou Fred, Bernard e Cassierra fechando o ataque. Se eu tiver que entrar titular, estarei pronto. Se eu tiver que estar na reserva, ele estarei pronto para ajudar a equipe. O importante é que nós possamos fazer um grande jogo na próxima terça-feira. Agora é outra competição, é clássico, a gente sabe que infelizmente, né, vocês viram o que aconteceu no Mineiro, lá nos Estados Unidos. Quando envolve clássico, a mobilização é diferente. Então, desde já, pensar em descansar, porque a gente sabe que o que envolve, né, na cidade aqui, e que a gente possa ser feliz como a gente foi, né, no ano passado. Nesta terça, começa mais um capítulo para Cruzeiro e Atlético. 90 minutos para dar início à decisão de quem vai à semifinal da Copa do Brasil. E, de novo, só um vai seguir o caminho do título. Tô falando aqui que pode ser que tenhamos pênaltis também, porque um clássico de tanta magnitude, com 2 equipes bem preparadas. Claro que o investimento do Cruzeiro é muito alto, mas o Galo também reforçou. O Fred é um jogador excelente, diferenciado. Então eu vejo equilíbrio nessa disputa, Edu. Tá bem equilibrado, Renata. Se você pegasse antes da Copa do Mundo, eu colocaria o Cruzeiro muito à frente do Atlético. Só que o Barba conseguiu, nessa parada para a Copa do Mundo, colocou um Atlético Mineiro bem consciente, um Atlético que não dá espaço. É o único clube que ainda não perdeu depois pós-Copa, então isso você vê uma evolução do trabalho. Mas, por outro lado, também tem o Arthur Jorge, que pegou o time lá no último colocado e colocou o Cruzeiro lá brigando ali entre os primeiros colocados. Então você vê realmente que vai ser um clássico muito equilibrado. Eu confio bastante, principalmente no Matheus Pereira e no Gerson também, que são jogadores decisivos. Então a gente espera que o Cruzeiro possa fazer uma boa vitória, até porque, né, um clássico pode decidir em detalhes. E espero que o Cruzeiro possa estar bem atento a isso. Só a título de comparação, há poucos dias o Atlético ganhou do líder do Campeonato Brasileiro, Palmeiras, aqui em São Paulo.
E o Cruzeiro bateu o Flamengo no último final de semana, apesar de ter sido eliminado na Libertadores pelo time carioca. Aqui uma prévia do Arthur Jorge, que é um treinador que conhece o futebol brasileiro, talhado para vencer e tem mais disputas e decisões pela frente. Otávio no gol, William na direita, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus na zaga. Aí no lado esquerdo, ou Rojas ou Vidalba. No meio-campo, Lucas Romero, Gerson, Matheus Pereira, o cérebro do time. E aí o ataque com Wesley de um lado, Arroio de outro e o Caio Jorge centralizado. O que foi, Rona? Aí, o maior de Minas, dá uma olhada. Você falar que tá equilibrado, o jogo tá de brincadeira. Não, pô, o clássico, o maior de Minas, irmão. o Clássico, Cruzeiro, com certeza, pô. Agora é só o Gerson e o Matheus Pereira. É jogar como se fosse uma criancinha jogando com vontade. É só isso. Vocês fizeram isso contra o Flamengo aqui na volta, arrebentou o Flamengo. Então é só isso. Não precisa fazer mais nada. Aqui, ó, gelado, ó, geladinho, para, como é que é? Vai lá e resolve, filho. É a hora. Agora, pra mim, o Cruzeiro é disparado pra vencer. E se for pros pênaltis, eu vou dizer uma coisa pra você, menina Renata. Não, mas você falou que não tem equilíbrio, então não vai pros pênaltis. Porque eu não tô te entendendo. Porque pode dar uma zica. O apito hoje em dia faz a diferença. Gosta, né? Nós sabemos que o apito faz a diferença aqui. Aqui ninguém que é juvenil aqui. Todo mundo é profissional. Só se for no apito. E se for no apito, tem o Cássio ainda pra pegar os pênaltis. Só isso. Agora é o seguinte, vamos observar o que pode ser preparado pelo Barba, o Eduardo Domingues, técnico do Galo. Everson, goleiro com pouco marketing, mas é extremamente eficiente. Natanael, Juan Tressoldi, Vitor Hugo na zaga. Vitor Hugo! O pênalti que você cometeu no final de semana, eu não esqueci. Eu não esqueço, a minha memória é de elefante. Renan Lodge no lado esquerdo. Aí no meio-campo, Maicon, conhece bem a Chora Coração, Rona? Quem? Maicon. Esse menino é da base do Corinthians, hein? Então pode ajudar um pouco o Galo aí, porque tem um corintiano aí. Alan Franco ao lado dele. Aí no meio-campo pode ser o Fred já titular ou o Vitor Hugo. O Coelho tá numa fase muito boa, tá jogando demais pelo Galo. O Bernard voltou a ser efetivo, participativo. Parece que resgatou também o aspecto físico. E o Cassierra lá na frente, que é um jogador que vem sendo acreditado e também considerado pelo técnico. Cicinho, é com você o Galo. Renata, se você analisar o time do Atlético, é um time que não tem aquela grande estrela como tinha o Hulk, mas Perfeito. É um time que hoje tem uma sintonia. E isso passa realmente pelo Barba, o treinador que soube extrair o melhor desses jogadores. Pega o Bernard, né, que vinha irregular, mas às vezes quando entrava era até decisivo. Hoje já consegue ter uma sequência, o próprio Renan Lodge. Então, assim, é um jogo bem equilibrado. E fazia tempo que essas duas equipes não chegavam tão equilibradas assim para um clássico, né? Ou o Atlético estava bem demais, ou o Cruzeiro estava bem demais. Então, assim, nessa questão. Mas hoje, o favoritismo é difícil. No Atlético e Cruzeiro é difícil colocar. O Ronaldo, ele fica falando, Gerson, Matheus Pereira, por quê? Porque contra o Corinthians eles entraram e deitaram, porque o time do Corinthians é mais limitado. Jogaram 30 Agora o Atlético minutos, Mineiro já é diferente. O Atlético Mineiro... Agora vocês querem vir pra cima do Cruzeiro já com Quasierra. aumenta. Não é assim, não. Quasierra. Não é assim, não. Não é assim, não é Cacete do Planeta, não. É Cassierra. E assim, não é Corinthians toda hora, não, Ronaldo. Aí é Atlético Mineiro, irmão. Aí é a grandeza. É 90% o maior de Minas, o Cruzeiro aí. E 10 maior de Minas, lógico. Olha que bacana, Cicinho de um lado, Ronaldo de outro e o Edu querendo colar no Ronaldo, né? Eu sou Cruzeiro, eu sou cabuloso. Não, sou cabuloso, não tenha dúvida disso. O maior de Minas. Bom, já São Paulo será assunto aqui no Jogo Aberto. Ui! Cicinho, eu tô na mesma, igual. Você já sabe, hoje é dia de... Um beijo pro doutor Marco Aurélio Cunha. Agora, nova fase, nova vida, costelas em dia, não é? Pronto pra ajudar o São Paulo. Mas hoje... Quem está acompanhando a rotina do tricolor paulista, que ontem viu uma reunião bem forçada, né? Torcida organizada querendo falar com dirigentes, falar também com jogadores, comissão técnica. E o William Tales vai contar essa história, o que aconteceu, os protestos, as reclamações. Ninguém gosta disso no futebol, essa é a realidade. E para você, William, aquele bom dia.
Bom dia, Renata. Bom dia a todos que acompanham o Jogo Aberto. Exatamente. São Paulo tem pela frente 15 jogos que valem por 96 anos. Pelo menos foi assim que as 3 principais torcidas organizadas do Tricolor, em uma nota conjunta, descreveram essa reta final de Campeonato Brasileiro, essa luta contra o rebaixamento. Nesse momento, 17% de risco de queda. É apenas o 8º time com maior risco de rebaixamento no Brasileirão. Mas a sequência de 10 jogos sem vencer e a derrota de domingo para a Lanterna Chapecoense fora de casa pesaram bastante, tanto que aconteceu essa reunião, como você bem falou, uma conversa pessoal entre as 3 principais torcidas organizadas, líderes dessas torcidas que vieram aqui até o CT para conversar com a direção, representada pelo executivo de futebol Rafinha, o elenco e também a comissão técnica. Depois desse encontro, as lideranças inclusive apontaram a direção como a principal responsável por esse mau momento, inclusive pelas pendências financeiras que tem com o elenco. Apesar de tudo isso, as 3 torcidas declararam apoio ao time, disseram que vão manter todo o apoio, cantando o jogo todo, porque acreditam que essa é a única alternativa para tirar o São Paulo dessa situação difícil. E que seria ainda mais difícil se não fosse o começo de campeonato que o São Paulo fez. Foram 16 pontos em 6 jogos das rodadas iniciais, depois 11 pontos apenas conquistados em 17 rodadas. E se a gente puxa o recorte apenas para a era Dorival, são 7 rodadas sem vitórias, 3 empates, 4 derrotas. Nesse intervalo, São Paulo tem a 2ª pior campanha do Campeonato Brasileiro e caiu do 4º para o 13º lugar. Depois, inclusive, da derrota para a Chapecoense no domingo, o clima ficou um pouco mais quente nos bastidores. A pressão aumentou sobre o técnico Dorival Júnior. Ele, inclusive, subiu o tom na coletiva contra o elenco, falou que durante toda a preparação havia um clima de decisão, uma expectativa de um jogo que devia ser tratado como uma final, mas que os jogadores não corresponderam a essa expectativa, aos trabalhos durante a semana. Só que a direção também ficou revoltada por mais um resultado negativo, 10º jogo seguido sem vencer, 2ª pior sequência da história do clube em campeonatos brasileiros. Mas nesse momento, a demissão do técnico Dorival Júnior ainda não é cogitada. É claro que nessa situação difícil, qualquer resultado pode mudar tudo, né? Então, por isso, o São Paulo precisa vencer a qualquer custo o Bragantino no sábado contra o Morumbi. E para mais informações sobre essa partida e sobre a conversa das organizadas com a direção, com o elenco e a comissão técnica, a gente vai acompanhar a reportagem do Thiago Fagnani. O futuro, como falei, é o Brasileirão, 45 pontos. Se outros pretendem outras metas, não dá. Devido a esta declaração, Hernan Crespo foi criticado por jogadores, diretores, imprensa. Mas será que ele estava errado? A distância para o Z4 é de 3 pontos e o São Paulo ainda tem um jogo a menos. Mas perder para a Chapecoense, lanterna do campeonato, que até então havia vencido apenas um jogo em 22 disputados, não só chama a atenção, como preocupa. Era um jogo chave pra gente, era um jogo muito importante, inadmissível nós não temos alcançado o que nós queríamos aqui. Eu fico às vezes até sem palavras para poder defender uma situação. O time não vence há 10 jogos no Campeonato Brasileiro. O recorde negativo do clube na era dos pontos corridos aconteceu em 2013, 12 partidas de jejum. E aqui no CT da Barra Funda, a segunda-feira foi marcada por protestos. O policiamento foi reforçado. Cerca de 40 torcedores de 3 organizadas foram liberados para entrar. Ficaram um pouco mais de 1 hora com Rafinha, jogadores e membros da comissão técnica. O apoio continua. As 3 organizadas do clube, a Independente, a Falange e a Dragões da Ré vai subir uma nota conjunta, tá? E agora a maior cobrança vai ser no Morumbi para cima da diretoria dos verdadeiros culpados, tá bom? Até salários foram colocados em pauta. Quem faz mal ao São Paulo Futebol Clube, não estão esses caras que estão correndo não, tá? Estão tudo com salário atrasado mesmo, tá ligado? Essa é real. Mas vai pra cima desses vagabundos aqui agora. Para todos nós, vergonhoso. E nós temos que ter consciência do clube que nós estamos, do tamanho que é o clube, o que representa em todos os sentidos. São apenas 2 vitórias em 11 jogos sob o comando de Dorival Júnior.
As duas na Copa Sul-Americana, competição em que o tricolor está nas quartas de final. Trocar o comando técnico não é pauta no clube e nem aqui, mas algo precisa acontecer, urgentemente. Não, é preocupante. Agora, o trabalho não deixa de ser desenvolvido, não deixa de ser executado, não está sendo suficiente. Eu tenho que entender. E estou procurando fazer o meu melhor, entregar o meu melhor. Mudanças na equipe continuam sendo feitas, ora por questões físicas, ora por escolhas e tentativas da comissão técnica que buscam uma base ideal. Por falar nisso, Caleri foi avaliado. Em Torce, já iniciou o tratamento. Arboleda e Bobadilha continuam se recuperando. O equatoriano tem mais chances de retorno no sábado contra o Bragantino. Jogo em casa, com pressão e protestos. Cicinho, eu percebi a sua concentração aqui enquanto a matéria rolava. Realmente o papo foi pesado e forte e teve alvo direto, a diretoria. Antes de falar, colocar o que o Luciano falou, dá uma olhadinha. O quê? O Luciano falou em janeiro. Ai! A gente pede o apoio da nossa torcida, porque como ano passado, esse ano, eu acho que vai ser mais difícil, tá? Então eu peço pro nosso torcedor não abandonar o time, que com eles a gente é mais forte. Então eu só peço isso, que o torcedor não abandone esse clube. Isso daí foi falado em janeiro. Né? Foi falado em janeiro, início do ano. Então, assim, o São Paulo, ele não podia ter vendido... Essa diretoria, por isso que é o protesto do torcedor, não poderia ter vendido ilusão, né, pro torcedor que o São Paulo vai ser campeão. Então, o que o São Paulo precisa hoje é o quê? É calçar, e a torcida está fazendo isso, demonstrando para a diretoria, para os jogadores, é o quê? Calçar a sandalinha da humildade, colocar os pezinhos no chão e viver a realidade do São Paulo. O São Paulo hoje não tem dinheiro. O São Paulo não tem dinheiro. Então não adianta falar, os jogadores, eles estão se empenhando. O Dorival, ele precisa também, exatamente, precisa ter isso em mente. Então, quando o Crespo veio com o discurso, era o discurso da realidade do que é o São Paulo. Aí começaram, aí vem Rafinha, porque é São Paulo. O Crespo não tem mais culpa disso aí, velho. Mas tudo começou lá. Começou o quê, Cici? Começou no começo de janeiro, agora o Crespo de novo não. Mas o Luciano em janeiro falou isso, quem que era o treinador? Era o Crespo. Era o Crespo. Não. Sim, mas só que aí o Crespo deu uma outra identidade. Deu uma outra identidade e criou-se o quê? Uma outra expectativa. E o Crespo, como comandante, não tirou os pezinhos do chão. E aí, o jogador pode empolgar... Mas aí tiraram os pezinhos dele do São Paulo. Exatamente. Aí o que acontece? O torcedor está... E o torcedor, desde lá de trás, nunca abandonou o São Paulo. É sempre o quê? Incentivando, mostrando pros caras que o quê? Pra ganhar tem que correr, pra ganhar tem que se empenhar. Ok, salário atrasado, mas só que aqui, o São Paulo não é grande, com o salário atrasado vai ter que passar o pano e correr, meu irmão. Senão vai entrar pra história de uma maneira negativa. Entendeu? O jogador não é culpado, mas só que tem também a parcela de culpa. O torcedor, ele tá apoiando, o torcedor, ele tá incentivando e não vai deixar de fazer isso. A questão é o quê? É pra diretoria acordar, porque vocês não têm palavra. Vocês não têm palavra, não têm credibilidade. Então o São Paulo nunca viveu uma crise moral e hoje tá vivendo por conta de vocês, que venderam o quê? Não, o São Paulo é muito grande e tem que falar em título. Não, tem que falar em título, mas existe o momento certo. Não custa nada você demonstrar sua grandeza sendo humilde. E quando você é humilde, você demonstra sua grandeza. E o São Paulo não fez isso. E o torcedor tá lá o quê? Para trazer a realidade, a grandeza do São Paulo, a responsabilidade da diretoria que fez esse caos com o São Paulo. E aí os frutos estão sendo colhidos dentro do campo. Os jogadores não se encontram, os jogadores, hora que pensa, e aí vê a família. Salário atrasado. O cara não recebe, velho. Nessa bola de neve. Então, assim, agora tem 2 jogos. Sul-Americana, gente, quanto Bosca foi ofuscado. Entendeu? Foi ofuscado. Se passar pelo Boca, e daí? E daí se passar pelo Boca? Para aí, tem o Bragantino no final de semana, que é o 7º colocado na tabela, que é uma equipe que está bem mais organizada que muitas no campeonato, e o São Paulo precisa fazer dessa partida, se sim, uma final, uma decisão, porque está com 27 pontos, precisa ganhar. Se não ganhar, pode ter gente ali atrás passando. Não, e não é mais ponto corrido.
O Campeonato Brasileiro de São Paulo não, é decisão. Dorival, mata-mata. Ou se melhor, mata. Entendeu? O Bragantino ganhou lá, ganha cá de novo. Atlético Mineiro perdeu lá, empatou lá, ganha cá. Então é isso. Mas o que a diretoria tem que fazer a partir de agora? Porque os problemas estão aí. Qual é a solução? Qual é a solução? Qual a solução? Porque todo mundo está falando, não, apontando o dedo. Agora, o que tem que fazer? É unir mais. Você falou uma coisa da humildade, reconhecer o momento mesmo, entendeu? A diretoria, entenda bem, a diretoria, essa diretoria é uma diretoria que faliu. É uma diretoria que perdeu a credibilidade. Então, o que tem que fazer? Eles têm que deixar de ser protagonistas. Eles querem assumir, daqui a pouco aparece aí, gritando no vestiário e fazendo isso. Então, não tem mais esse papel. É o quê? É dar total respaldo para os jogadores. E como? Pagando. Sim. Esse é o papel da diretoria. É obrigação, né? É obrigação. Exatamente. Então, esse é o papel da diretoria. Não tem Mas, Cicinho, essa diretoria ainda é a sobra do que apresentava Júlio César Casares, que quando ganhou uma Copa do Brasil, virou rei e depois fez o que fez, está fora hoje, e é uma diretoria que ela não consegue entender os problemas, pagar salário se pudesse, pagaria. Mas não consegue achar formas para pagar o salário. É isso que preocupa. E não é de hoje. Agora que os jogadores expuseram isso, por quê? Porque deixaram a torcida organizada entrar no CT e aí falaram, na real, ninguém está recebendo salário, então tem que cobrar mais de outros. Mas como que você vai confiar numa diretoria que fala que não tem dinheiro e aí aparece com contratações? Não, e já está no terceiro técnico, sendo que a torcida do São Paulo não queria a saída do Crespo lá no início do ano. E que contratação que vem a custo contrataram o Roger porque o Rui Costa quis, que já nem lá está. Boa. E aí o Roger veio, já, coitado, não tem nem chance de poder mostrar absolutamente nada, porque veio demitido. Exatamente. Então é assim, é uma diretoria que fala que não tem dinheiro e aí não tem credibilidade, porque traz a custo zero. Trouxe o Vitor Sá, que custa 1 milhão. Que custo zero é esse? Tem que trazer um aí tem premiação, tem coisa, comissão para empresário. Então, assim, é conversa para boi dormir. E já o Grêmio com protestos, hein? Seguinte, deixa eu contar uma notícia de rede aqui no Jogo Aberto. Seguimos com protestos no Grêmio. No Grêmio? Mauri Dornelles vai contar pra gente todos os detalhes. A torcida protestou, cobrou Luiz Castro e seus comandados antes do primeiro Grenal decisivo da Copa do Brasil. Olá, Mauri. Oi, Renata, tudo bem com você? Ontem, na segunda-feira à tarde, depois do Grêmio ter fugido da sua torcida do Aeroporto Salgado Filho, no início da madrugada de segunda-feira, depois de retornar de Bragança Paulista com a derrota, houve ali um acordo para ter uma reunião da torcida organizada, dos líderes com os líderes do elenco gremista, e o Grêmio acabou não cumprindo, né? Acabou saindo pelo portão dos fundos do Aeroporto Salgado Filho. Pois bem, a torcida ficou na bronca e os líderes do elenco, Marlon, Vidiaçante, Kahneman, Carlos Vinícius e também o Everton, pediram para a direção para que houvesse essa reunião com os torcedores para retornar, né? Para retomar, para dar um retorno a esses torcedores que estavam pedindo tanto essa conversa. E isso aconteceu ontem à tarde, na segunda-feira, na Arena, num ambiente controlado, com a segurança do Grêmio também. Alguns líderes de organizada, esses jogadores e também com o técnico Luiz Castro e o executivo Paulo Pelay. Mas há uma remobilização dos torcedores, né? Para apoiar o tricolor agora nos Grenais e também dos jogadores, da parte técnica, de toda a comissão, do Luiz Castro, da direção, para essa remobilização para o Clássico Grenal desta quinta-feira, o jogo de ida no Beira-Rio, às 8 horas da noite, das quartas de final da Copa do Brasil, além dos resultados que precisam vir, né, no Campeonato Brasileiro. Falando em Clássico Grenal, né, o Clássico Grenal da Copa do Brasil já vale muito, vale uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil, o jogo de ida das quartas de final, o jogo de ida agora nessa quinta-feira, depois tem o da volta na Arena. Já começou aquele clima de provocação, porque nessa segunda-feira o Internacional completou 15 anos sem títulos. E a gente está vendo aí nas imagens algumas das provocações que a torcida do Grêmio fez. Essa foi uma das provocações, mas a gente viu também nas redes sociais várias outras provocando o Internacional por essa data tão complicada de 15 anos sem títulos. A torcida está no seu direito, faz o que quer, cobra e tudo mais. Agora, para o Grêmio, não é só a realidade da Copa do Brasil. Pelo contrário, não é a perspectiva de um clássico. É principalmente a situação no Campeonato Brasileiro. O torcedor está preocupado.
o Grêmio reage pouco, perdeu no finalzinho, estava levando um empate, um ponto importante nessa briga diante do Bragantino no final de semana e aí acabou perdendo o jogo. Ronaldão, é complicado, o torcedor, ele sente que algo não vai bem. Agora, se o Grêmio passa na Copa do Brasil ou o Inter, quem passar ganha uma pequena sobrevida. Menina Renata, você matou a charada, porque nós mostramos a tabela aqui, nós mostramos a tabela e a segunda parte, ela tá difícil para todo mundo ali. São quase 11 times numa briga violenta. Olha lá, começa com o Botafogo e vem embora. Então, esse lado da tabela você matou a pau. Por quê? Porque o torcedor, ele acompanha a gente aqui, ele fica de olho, fala, ó, a Renata tá preocupada, Cicinho não paga ninguém. Ronaldo, se o Botafogo ganhar, já passa o Corinthians vai para aquele lado da tabela. Não sei aí o que ele torcedor tá. fica desesperado, Renato, e começa a fazer essa pressão. Tanto é que o São Paulo tava todo mundo tranquilo até agora. Foram lá, invadiram o CT. Aí do Grêmio, foram lá. O do Inter, no empate também, o pessoal ficou meio... fez um barulho. Então o torcedor, ele tá enxergando a mesma coisa que a gente tá vendo aqui. E você relatou, que é o quê? Uma tabela dificílimo, um campeonato dificílimo e faltam poucas rodadas. Ah, faltam 14. São poucas. E o time que não abriu o olho aí, sabe o que vai acontecer? Vai cair, Cicinho. Pela segunda, pela terceira, vai cair, velho. Ou pela primeira. A primeira caiu já no Paulista, né? O time dele já caiu. O time dele já caiu. Mas essa realidade, ela tá vindo para todo mundo, Renato. E se você olhar a próxima rodada, não tem facilidade. Os confrontos são terríveis. Gente, já o contrato renovado do capitão xerifão Gustavo Gomes. O vínculo vai até 2030. E Alan, 40 milhões de euros sendo vendido para o Manchester City. A maratona de quem disputa todas as competições cobra um preço alto. Quem é que no futebol brasileiro consegue manter uma consistência o ano todo e jogar sempre bem? Nem o Chelsea, nem o City, nem o Barcelona conseguem, fará aqui. Portanto, isso é normal, eu digo aos jogadores, não se desesperem. Mesmo na liderança do Brasileirão, com 6 pontos de vantagem para o segundo colocado, o Palmeiras sente a pressão. Parte da torcida cobra um futebol mais convincente. Tudo bem que o time vem de goleada em cima do Vasco. É a camisa que a gente carrega, né? Então acho que a cobrança vem de acordo com a camisa que você carrega e a gente sabe da camisa pesada que a gente carrega no peito. Amanhã tem o primeiro duelo das quartas de final da Copa do Brasil contra o Santos em casa. E o técnico Abel Ferreira deve contar com 2 retornos nesse clássico. Piquerez e Paulinho, eles treinaram ontem com o grupo na reapresentação. O uruguaio se recupera de um edema na perna, já o atacante, que está fora desde o início do mês, trata uma lesão na coxa. Ainda tem a atividade de hoje e o treino que Abel costuma dar no dia do jogo. Aí sim o comandante vai definir os relacionados. Certo é que Alan está se despedindo. O meia vai para o Manchester City. Inicialmente, o clube inglês sinalizou uma proposta de 35 milhões de euros fixos. O Palmeiras pediu mais. Acho que essas equipas querem um jogador como o Alan porque ele faz o que 90% dos pontas aqui não conseguem fazer, que é atacar e defender no corredor todo. É por isso que quem quiser levar o Alan vai ter que pagar muito. E pagaram. Os ingleses aceitaram desembolsar 40 milhões de euros, cerca de 240 milhões de reais pelo jogador. Serão 37 milhões e meio de euros fixos, mais 2 milhões e meio em bônus. O Palmeiras tem 90% dos direitos do atleta. Ao que tudo indica, o Palmeiras vai em busca de um substituto caseiro. No elenco, alguns nomes podem exercer a função, como Arias, Felipe Anderson, Giai, Kelvin e Maurício. Bom, quem está confirmado no jogo é o zagueiro Gustavo Gomes. O xerife, inclusive, está de contrato renovado. O novo vínculo vai até 2030. O paraguaio é o jogador mais vitorioso do clube, com 13 títulos conquistados. Foi muito especial, sou muito grato com os torcedores do Palmeiras, acho que um dia que vou lembrar sempre e vou levar para meu coração para sempre. Ciclos que continuam, outros que se encerram. Em meio a tudo isso, mais uma decisão pela frente para o Palmeiras. Edu Dracena, Palmeiras muito bem financeiramente e mais do que isso, um time que no final de semana goleou, se classificou na Libertadores. Agora o Abel sabe que é o momento para administrar e melhorar, ajustar os detalhes mínimos.
num momento também delicado, né? Não só no Campeonato Brasileiro, mas agora na Copa do Brasil, na Libertadores também. Agora, falar desse xerifão aí, Renata, o reconhecimento que o Palmeiras teve com ele, eu acho que é tudo pelo mérito dele, o que ele faz no dia a dia, o que ele ajuda os jogadores, o que ele representa hoje para o palmeirense dentro de campo também, porque o palmeirense se sente representado por ele ali dentro, porque é um cara que dá a vida pelo clube, é um cara que é profissional, está ali para ajudar. Então, muito mais do que merecido isso aí, Renato. Tinha que fazer isso aí mesmo e quando parar, aposentar, trabalhar no clube também pelo reconhecimento por tudo. E aí você pega e vende um talento como o Alan também por um valor, né, que o Palmeiras achou legal. O Palmeiras vai sentir falta desse jogador. Acho que é um jogador que fazia a diferença ali, que tinha o drible, que tinha aquele 1 contra 1. Mas a gente sabe também que o Abel já começou a reformulação há muito tempo. Quem sabe, de repente, agora colocando o Arias pelo lado direito ali também, onde que ele jogou pelo Fluminense, ele pega ali a vaga do Alan. Então, eu acredito que o Palmeiras está vivendo um momento bom e um momento decisivo também. Cabe agora os jogadores, com a comissão técnica, saber aproveitar esse momento da melhor forma possível. Muito bem, vamos falar do Santos, que é o adversário do Palmeiras na Copa do Brasil, um clássico paulista. O Santos, que no final de semana empatou em casa com o Mirassol, mas agora muda a chave e espera pela confirmação. Será que o Neymar vai atuar no sintético? O clima no CT Rei Pelé é de mistério. De olho nas quartas da Copa do Brasil contra o Palmeiras, o Santos ainda tenta esconder o jogo sobre a possibilidade de escalar ou não o Neymar no campo sintético do rival. O Neymar, eu não tenho ainda uma resposta para você. Desde que voltou ao Brasil, o craque tem se poupado de jogar em campos sintéticos. A exceção foi o jogo contra o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, no ano passado, quando o camisa 10 torceu o tornozelo e não poupou críticas ao gramado. Mesmo assim, a tendência é de que ele seja pelo menos relacionado para o clássico desta quarta. Lógico que ele pode, mas isso tudo é conversado, né? Primeiro conversar com ele, depois passar para vocês. Contra o Palmeiras, Neymar jogou apenas um dos 4 clássicos disputados nesse retorno. Justamente o que foi na Vila Belmiro, quando o craque passou em branco, mas o Peixe venceu por 1-0. Já na primeira passagem, foram 7 gols e 4 assistências dele em 12 clássicos. Não tem como, né? Não ser bom. Tô muito feliz. Apesar dos bons números, o camisa 10 tem um retrospecto equilibrado contra o Verdão. São 5 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Só que dessa vez, o confronto tem um claro favorito. A gente sabe que é um jogo muito difícil, o Palmeiras é o favorito, mas a gente vai, dentro da nossa proposta, tentar fazer o melhor possível quarta-feira. É sofrido, vai na raça, na vontade, mas é Santos, é Santos. Se a gente se incentivar e nos unirmos juntamente com a torcida até o final, tenho certeza que a gente vai longe. E Neymar também vem fazendo força nos bastidores pela contratação de Arthur, ex-Grêmio, que jogou com ele na seleção brasileira. O jogador está livre no mercado depois de rescindir com a Juventus da Itália. Mas o Santos ainda precisa quitar a dívida de 12 milhões de reais com o Mônaco da França para se livrar do transfer ban e avançar na negociação. Por outro lado, novas saídas também não estão descartadas. Depois de rescindir com o Peixe, Zé Rafael foi anunciado no Alverca, de Portugal, e detonou o ex-clube. Respondendo à crítica de um torcedor santista nas redes sociais, o volante disse: "Pode ter certeza que vou passar bem longe desse lugar sem sentir saudade alguma." Outro que pode sair é o atacante Robinho Júnior, que foi liberado para ir à Itália para resolver questões sobre cidadania e moradia no país. O garoto de 18 anos não joga há mais de um mês e ainda não tem propostas oficiais, mas interessa a clubes da Europa e pode deixar o Santos ainda nessa janela. Esse elenco é o que a gente tem e não vai ser diferente disso aí quarta-feira.
e nem domingo. Então é esse pessoal que nós vamos pôr toda a expectativa, a esperança, a confiança neles para a gente fazer bons jogos. E fora das 4 linhas, o Santos identificou o torcedor que cuspiu em Reinaldo no jogo contra o Mirassol no domingo. Por meio de nota, o clube afirmou que vai encaminhar o nome às autoridades e que estuda punições. Como a agressão foi reportada na súmula, a identificação do torcedor pode evitar sanções contra o Peixe, que ainda repudiou o caso e disse que isso não representa a instituição. E olha, rendeu muito aquela cusparada que foi dada por um torcedor no Reinaldo no último final de semana. E o Santos foi agora denunciado pelo tribunal, inclusive pelo artigo em que está sendo considerado o que aconteceu. Ele pode perder até 10 mandos de campo. 10 mandos de campo, hein? E lá na hora, ninguém puniu, ficou por isso mesmo. Vida que segue, não é bem assim, né? Seguinte, olha, aproveite porque começa agora o debate com esse timaço de primeira linha, Ronaldo Giovanelli. Tudo bem, menina? Boa tarde. Você tá sorridente, mas essa semana o bicho vai pegar pra você, né? Não, eu estou feliz trabalhando, mas no futebol a minha felicidade faz tempo que evaporou. Você esqueceu o futebol, Bebena? Não, esse é um problema também sério que eu tenho na vida. Ah, bom. Mas vamos em frente, porque essa semana eu vou descansar, só um clássico no domingo. Você não vai trabalhar com o Ulisses na rádio? Tem que ver se ele vai trabalhar, né? É mesmo? Eu estarei lá, né? Ulisses! Olha aqui, ver se ele escolheu trabalhar esse dia. Diga, boa tarde, né? Boa tarde, Você Renata. escolheu? Boa noite, boa tarde a você Boa da Band. Boa noite, bom dia, boa madrugada, que a gente aqui emenda, trabalha bastante, graças a Deus. Vou dizer uma coisa pra você. Eu não suporto mais você. É mesmo? É porque eu acho que essa camisa também não vai suportar você até o final do programa, bebê. E posso falar? Mas vamos lá. Eu concordo. Vou trocar de camisa. Eu vou falar pra você, ela tá trocar de camisa. Deixa eu falar pra você, ela tá suando aqui. Agora, eu vou dizer uma coisa pra você. O quê? Ele chora, ele briga, ele grita, o juiz apita, ele fala, ó, o árbitro já apitou. Eu relato a verdade, nada mais que a verdade. É o início do jogo, tá começando o jogo. Não, mas ele apitou pro jogo começar. Ah, bom. Pô, ele pega no pé do árbitro antes da bola rolar. Ó, é engraçado que quem reclamou do Daronco foi o técnico do Coritiba. Olha lá. E o Ronaldo... Eu não vou reclamar desse cidadão, que eu esqueci até o nome. Qual o nome que você falou? Daronco. Ah, tá, esqueci. Eu não esqueço, porque ele operou o primeiro jogo do Grenal decisivo do Gauchão. Mas ele não é gaúcho. E eu falo isso com tranquilidade, porque eu vi, Ele é gaúcho. e revi, Chico Garcia. Condicionamento. Começou com a pressão, vocês estão entendendo aí, né? Na pressão foi a sua torcida invadindo lá tudo. Eu juro pra vocês, boa tarde a todos, que eu queria um retiro espiritual nessa semana. Eu queria me isolar do mundo, nas montanhas, Agora, Tibete. Eu queria ir embora, porque pelo amor de Deus, Se você quiser um monge pra te acompanhar, leva o Ronaldo. o problema é esse monge, não é nada calmo. Agora, eu recorri aos astros, né? Já falei isso aqui no programa, porque eu tô no meu inferno Tem um astral. planeta do seu lado aí. Eu tô no meu inferno astral. E aí, sabe qual é o detalhe? E um universo do outro lado. O primeiro Grenal, ele ocorre no meu inferno astral. O segundo Grenal no meu paraíso astral. Porque eu já vou ter feito aniversário. Só que o primeiro Grenal é antes do meu aniversário, é o meu inferno astral. O que vai acontecer? Vai perder. O primeiro. Chama o Daronco. Aí amassa o segundo. Será? Ah, pá. Eu não sei, eu quero ir embora daqui. Meu Deus. Ai, Chiquito, para de pensar. Você é um ingrato. Vive a vida. Cicinho, você também tem que viver a vida. Para de pensar na Chapecoense. Você tem que ter reunião com torcida organizada, salário que não paga. Na moral, Chapecoense. Boa tarde, amiguinhos. E o São Paulo tá fazendo isso com a gente, né? Nos apequenando tanto que ontem encostava o pé no chão. Hoje não cansa mais. Estamos diminuindo, né? Estamos diminuindo. Até nisso O doutor Marco Aurélio Cuita vai sumir, pô. Nós estamos encolhendo, estamos nos apequenando. Cicinho, só cuidado que se encostar, você pode escorregar na maionese, que tá funcionando no Brasileiro. Gente, eu não sei o que acontece com o Botafogo. Olha o Capelanes. A pior parte do Atlético Paranaense vencer é aguentar o Capelanes. Isso é verdade. Ele parece uma medusa. Cara, para de balançar, tá tremendo, Olha o terremoto, olha o terremoto. Vinha até de branco em homenagem à maionese, ó. Isso não é branco, é bege. Quebra o protocolo, vem só um pouquinho pra cá. Pega aqui a lateral do Edu, ó. Porque eu tô aqui, Edu. Ó. Eu tô no cangote, Edu. Eu tô no cangote, eu tô chegando. Olha o trem, olha o trem, olha o viveiro. Olha o trem. Já bateu na tampa, já bateu na tampa.
comemorar, Capelanos. Vocês não caem mais. Então, parabéns, Atlético Paranaense. Porque quem tem 2 rebaixamentos aqui é Palmeiras. Rebaixamento vocês conhecem. Quem cai uma, cai duas, cai três. Libertadores. Não, eu falo uma coisa, é a parte que eu mais tenho inveja do Capelanes, é essa, livre do rebaixamento. Eu não posso dizer o mesmo. É verdade. É verdade. Agora, a situação tá feia em muitos lugares do futebol brasileiro, na Série A, na tabela, no dia a dia, nas administrações. E um exemplo de tudo isso é o São Paulo. William Tales. Para aí, Nossa, o que apareceu antes do William. Meu Deus. Ele tem prioridade. Minas Gerais pede passagem nesta terça-feira. Copa do Brasil com Cruzeiro e Atlético Mineiro se enfrentam. Atlético só, nem precisa, é redundante. E aí, Everton, o coração já foi revisado, já passou pelo check-up, tá preparado? Buenas? Buenas. Ô, Renata, eu tô preparado, o primeiro jogo da decisão começa logo mais, mas eu quero te fazer uma pergunta, você não precisa responder agora, vou colocar o bode no meio da sua sala, aí você faz o que bem entender com ele. Diante do trabalho do Odair Hellmann, você aceitaria ele de volta? Sim, hein, Everton? Não. Que isso? Não. Que ele seja feliz no Furacão, continue bem lá. Os dois mutuamente estão chegando no objetivo desejado. Tá ótimo. Mas se quiser eu empresto. Vida longa pra ele. Se quiser eu empresto. Muito longa lá Vida no longa? Furacão. Vida longa. Tem. Isso. Vida longa. E Everton Guimarães já volta comentando, porque o William Tales vai atualizar mais sobre a situação do São Paulo. Torcida que fez reunião com dirigentes, com jogadores, com Rafinha, com todo mundo. William Tales, algo foi prometido para o torcedor? Olá, Renata, mais uma vez. Olá a todos. A torcida organizada, a principal torcida organizada que esteve presente na manifestação de ontem, na conversa, melhor dizendo, com o elenco, chegou a dizer que promessas foram feitas, mas que ninguém acredita mais em falsas promessas. Essa reunião aconteceu ontem aqui depois da derrota para a Chapecoense por 1-0 lá em Chapecó, derrota para o lanterna do campeonato que não vencia desde a estreia do Brasileirão, um resultado que pesou bastante para a torcida, Esse encontro aconteceu, a cobrança foi feita em direção ao elenco, também à comissão técnica e principalmente à direção, que foi cobrada pelas pendências financeiras que tem com o elenco, mas é claro que também aconteceram cobranças com relação aos jogadores e também à comissão técnica. O técnico Dorival Júnior está cada vez mais pressionado no cargo, afinal, são 7 rodadas disputadas de Campeonato Brasileiro e até agora ele não venceu nenhuma partida. São 3 empates e 4 derrotas. E se a gente faz o recorte do Campeonato Brasileiro, contando apenas da chegada dele em diante, São Paulo tem a segunda pior campanha do campeonato, à frente apenas do Vasco. Então, é um time que vem caindo na tabela desde a chegada do Dorival, caiu do 4º para o 13º lugar. A direção ficou revoltada com mais um resultado negativo lá em Chapecó, perdendo para o lanterna do Campeonato Brasileiro. O próprio Dorival Júnior também ficou muito chateado com o elenco. Ele deixou bastante claro isso na coletiva. Dorival, que é sempre um cara um pouco mais pacífico, mais centrado, que protege o elenco, dessa vez subiu um pouco o tom, falou que a preparação aconteceu toda pensando no jogo de final, numa decisão em Chapecó, mas que o time dentro de campo não correspondeu àquilo que foi trabalhado, nem taticamente, nem da parte psicológica, também anímica dos jogadores dentro de campo. Então ele ficou também bastante chateado por isso, e a gente vai aproveitar para ver um pouquinho do que disse um dos líderes da principal torcida organizada do São Paulo depois desse encontro de ontem com jogadores, comissão técnica e também com a direção representada pelo executivo de futebol, o Rafinha. Tava os jogadores, o Rafinha, e o apoio continua. A torcida organizada do clube, a Independente, a Falange e a Dragões da Ré vai subir uma nota conjunta, tá? E agora a maior cobrança vai ser no Morumbi pra cima da diretoria dos verdadeiros culpados, tá bom? Quem faz mal ao São Paulo Futebol Clube, não estão esses caras tão correndo não, tá? Estão tudo com salário atrasado mesmo, tá ligado? Essa é real. Mas vai pra cima desses vagabundos aqui agora. Então é isso, né? Capelanes, você... Primeiro, William Tales, muito obrigada pelas informações. Já, qualquer novidade, você aciona o jogo aberto, vem aqui, aparece no telão, porque essa situação no São Paulo precisa ser urgentemente resolvida. William Tales hoje cobrindo São Paulo aqui pra gente. Bom, Capela, você não aprova esse tipo de reunião, não é? Imagino que você
seja daqueles contrários a esse tipo de encontro. Organizada dentro do CT, com diretoria, mas a organizada está lá presente, o Cicinho até falou sobre isso, e a torcida tem apoiado o São Paulo, que não faz uma temporada legal. Agora é o seguinte, isso vai resolver? Quando ele era do Fanático... Não, peraí. Quando ele era da torcida Fanático, irmão, ele fez isso, Furacão, ele fazia isso. Ele ia pressionar... magro. Ele ia... Não tá, não. Ele ia... Quero falar comigo, tá usando o P de planeta. Ele ia... M, tá usando M agora, de mamute. Ele ia pressionar o Petralha, o Mário Celso Petralha, que os faía lá brigar. Agora vai falar o quê? O negócio é o seguinte, aqui está um cara que não faz média. E outra coisa que eu quero deixar bem claro, eu não sou crítico da crítica, até porque eu faço parte da crítica. Mas para mim é a falência da comunicação esportiva desse país, dar moral para a torcida organizada. Tá? Isso não é notícia, é o meu ponto de vista. Porque é o seguinte, isso não resolve, isso só atrapalha. Mas eles foram de forma pacífica. Não permite os caras entrarem pra você ver o que acontece. Isso em todos os clubes. Não, Palmeiras sim. Palmeiras não. Atenção, deixa eu falar. Aquele jogador do Palmeiras tem que sair correndo do banco. O Palmeiras é o seguinte, tanto que a Leila fez algo que, infelizmente, é a nossa realidade. Ela fechou a entrada da academia de futebol do Palmeiras. Tem 2 portarias agora. Porque recentemente nós tivemos caras que tacaram fogos de artifício lá dentro. Então tem gente ruim, infelizmente, em todas as torcidas. O meu ponto de vista é o seguinte, eu como tô na rua sempre, não tenho medo de nada. Não sou valentão, mas sou um cara que eu gosto de dar moral pro torcedor comum. A gente fica dando moral pra torcida organizada, isso é uma inversão de valor, porque isso não adianta absolutamente nada. O São Paulo, ele está falido como clube, como instituição, como moral. Por outro lado, as organizadas estão ricas. Às custas de quem? Do clube. Então, quando a gente começa a analisar, o que está acontecendo? Os empresários estão bilionários, os jogadores estão milionários, as organizadas estão milionárias às custas do clube e os clubes estão quebrados. Então, assim, essa relação, muitas vezes comercial, entre organizadas e instituições, ela deveria ser cortada o mais rápido possível. A Leila Pereira, citada pelo Edu aqui, quando ela era candidata à presidência, adorava fazer média. Mancha verde ali, o carnaval aqui, vamos ajudar aqui. Quando entrou na presidência do clube, pegou e chutou a bunda dos caras pra fora. Então, o meu ponto de vista é o seguinte, essa relação comercial tem que acabar, essa relação de pressão tem que acabar também, e lugar de torcedor, seja ele comum ou organizado, é na arquibancada, não dentro do CT aí no dia a dia. Tá bom. Que mundo você vive? É o mundo ideal que deveria ser. Porque é por causa desse tipo de pensamento que a gente normaliza o Palmeiras não é realidade. Você está no mundo da lua. Apesar do seu tamanho, você está no mundo da lua. Eu sei que começou com o Paulo Nobre. Eu sei disso tanto que o Paulo Nobre me falou que ele tinha que andar com vários seguranças na rua porque os caras ameaçavam ele. Vocês acham legal isso? Vamos normalizar a ameaça, ninguém falou legal. Não, você está normalizando. O seu mundo não existe. O seu mundo não existe, irmão. Tem que ter um presidente. Você mora onde? Tem que ter um presidente com cojones para colocar um ponto final nessa relação com a organizada. Esse é o meu ponto de vista. Mas se os caras não conseguem nem pagar salário, não conseguem fazer o básico, aquilo que institucionalmente é função deles, como é que eles vão bloquear ou medir poder com a organizada, sendo que especificamente no São Paulo é um presidente que caiu a presidência no colo dele. O Casares vai, renuncia, sai e ele assume. Então, São Paulo, gente, está perdido dentro e fora de campo, Chico Garcia. O problema é que a solução não parece próxima. Nossa, o furo é muito mais embaixo. Falei uma expressão nova. Não é ele, mas nesse momento da vida... O furo é muito mais embaixo, porque no momento bom... O que acontece no momento bom, no momento positivo? Os dirigentes se locupletam também com as organizadas. Louco o quê, bebido? Se locupletam. Eles conseguem voto, eles conseguem apoio. As organizadas... As organizadas representam o torcedor muitas vezes em jogos em que o torcedor comum não consegue ir, eles estão lá o tempo todo, muitas vezes sustentados pelos clubes. Então, existe uma relação, eu concordo com o Capelães, a relação ela não é a mais saudável possível. Agora, culturalmente, nós permitimos isso, os clubes permitiram isso, porque eles também se beneficiam disso em determinados momentos com apoios políticos. Então, o que acontece, essa contrapartida, o clube sempre vai ter. Porque no momento bom, ele depende da organizada e no momento ruim, ele tem que abrir o portão. Não, vem cá, conversa com o meu jogador. E muitas vezes é por intenção, tá?
O dirigente, ele abre o portão para dizer, não, vai lá, dá uma pressãozinha, porque é bacana, quem Mas sabe... você é a favor disso, Chico? Claro que não. Então tem que Mas eu falar acho que que não. nesse caso, a primeira coisa que foi dita para a torcida organizada, qual foi, Chico? Salários atrasados. Aí já desmonta aí tudo. quebrou a perna. Porque quem diz para a torcida organizada que o salário não é pago em dia, isenta... pelo menos numa parte, os jogadores, não é? Os caras estão correndo, também não estão ganhando e também não estão recebendo salário. E aí, eu não acho que a diretoria teria interesse do São Paulo em se confrontar ou colocar a torcida a par dessa realidade. Quem é que está comandando o São Paulo hoje? É um senhor que está lá, não queria estar lá. Antes era o Rui Costa. Está lá por uma... que também assumiu as rédeas porque o clube ficou sem presidente e assumiu um senhor que eu não conheço, né? Mas é um empresário bem sucedido, Tudo Chico. bem, mas ele quer continuar, Chico. Ele não pediu para estar lá, ele não se candidatou, ele assumiu uma bucha que caiu no colo dele, depois do ex-presidente ter saído. O diretor executivo assumiu as rédeas da situação, fez coisas que a gente já debateu aqui, questionou, equivocadas, né? Trocou de treinador, caiu também. Aí tá lá o Rafinha. Quem é que comanda o São Paulo hoje? O São Paulo tá abandonado, gente. O São Paulo tá às traças. E aí o que acontece é isso. É o torcedor revoltado com o que tá acontecendo dentro de campo e a organizada se sente no direito de dizer, cara, vamos tentar salvar o clube, porque o São Paulo, sim, está disputando o rebaixamento. O Grêmio não mais tá uma às vez. traças, né? Não, Cici, nós estamos falando do São Paulo. O Grêmio tá uma pindaíba terrível. O Grêmio tá pior que o São Paulo. Lembrando, pra você ficar nervoso. Não, é que nós estamos falando do São Paulo nesse momento. A pauta é o Grêmio. Vamos falar do Grêmio agora? Vamos falar do Grêmio. Como é que tá o Grêmio? Por que você tá me conta do Grêmio? Não, vou falar do Grêmio. Vocês estão falando do São Paulo. Nós estamos falando do São Paulo, aí você mete o Grêmio na história. Vamos falar do Grêmio. Porque tá na mesma condição. Você quer o Luiz Castro, eu te dou. Quer não. Tá bom. É difícil. Aí eu olho pro Everton Guimarães, que vai aparecer aqui no nosso telão, e lembro que lá tá tudo tranquilo. Quer dizer, eu não sei depois desse clássico da Copa do Brasil, que todo mundo pode sofrer. Agora, Everton, o São Paulo é um acumulador de problemas. Tá com o uniforme do Galo hoje, hein? Renata, eu falei, né? Falei ontem, inclusive estando aí no estúdio, que o problema do São Paulo, o problema que está exposto dentro de campo, todo mundo está vendo. Esse problema do São Paulo é muito maior. E está aí, está escancarado para quem quiser ver. E aí eu vejo esse discurso do Capelães, é um discurso maravilhoso. Maravilhoso, de que tem que ter alguém com cojones para romper com a torcida organizada. Não tem e nem nunca terá. Nem nunca terá. De uma forma ou de outra, há uma certa relação. Quem normalmente peita um pouco mais é a Leila Pereira. Mas os outros dirigentes, eles sempre... Não adianta você tentar negar, Gilvande Pinho Tavares. Você conhece bem Gilvande Pinho Tavares, ex-presidente do Cruzeiro, bateu de frente com a organizada. E você sabe, tem que ser citado aqui. Não rompeu 100%. Como que não? Ele me falou, pô. Não é bem essa. A história contada não é bem essa. Não existe esse rompimento de 100% com as organizadas. Elas 100% vão continuar... não, mas de forma parcial, tem que ser algo gradativo. E a gente tem que fazer força aqui usando a força do programa. Tem que acabar essa esculhambação de clube com o rabo preso com organizada. Aponta o dedo e tal, mas quando precisa, bate lá. Quando precisa de movimentação de votos no conselho, aí eu precisa concordo. de qualquer coisa, eles primeiro começa no seu time lá. Aí você tem razão. Começa no seu time lá primeiro. Eu critico isso. E eu vou continuar falando aqui. Chega dessa relação comercial. É só fazer o balanço do futebol brasileiro como está. Clube quebrado, empresário milionário, jogador milionário e organizadas ricas às custas do clube. Eu queria saber dos líderes das organizadas como eles se sustentam. Qual é o trabalho? Abre imposto de renda, prova aí, ou vivem do clube. Eu queria poder entender isso. São presidentes. Os presidentes dos clubes, nem todos eles têm institucionalmente um salário. Tem presidente de clube que não tem salário. Estatutário. Alguns têm, alguma coisa simbólica, mas, né? Não vou entrar nessa discussão aí, porque realmente eu vou falar pra vocês. Eu acho que o dirigente que assume um clube, ele, acima de tudo, ele tem que entregar amor, a vida, é um período. E se ele não tá disposto, ele não sei lá. O Barcelos tá fazendo isso no Inter. Ai, não. Vamos pro YouTube. Esse não fez Pesou nunca. o clima, pô. O programa Pesou o clima aí, Rafael. Agora eu miro diretamente para Cicinho. Cicinho, de verdade, dá uma luz pro São Paulo. Traz alguma paga uma conta lá. Não, ele vai falar do Grêmio agora. Fala do Grêmio. Fala do Grêmio, Cicinho. Dá uma luz, paga uma conta de luz, de água. Então. Assim, o Ronaldo querendo falar de paga. Ronaldo, você não pode. Mas você também tá devendo. Tô um trator pra você, pra negociar. Não, eu tenho um trator pra colocar como garantia. Tem gente que não tem nada.
é isso? Você Renato, Não, estou bem. Eu vi, você não tá bem. Então devolve, vai. Ai, gente. Já pro Xixi, empresto o trator pra você. Esse daí também, daqui a pouco ele volta à realidade. Foi A hora que sair da jantado, Ronaldo. Libertadores. Ronaldo acaba de ser jantado. É isso, só o CT, só o... Que é isso? O que é CC? Não, o Ronaldo daqui a pouco volta pra realidade, a hora que sair da Libertadores. Aí ele vai ver que... Ei, o Tutankhamon tá te ligando. O Tutankhamon falou, é o Tutankhamon, a múmia tá te ligando. Ai! Por que a múmia tá ligando? Porque deve fazer algum filme, né? O Cicinho agora é ator principal da múmia do 2027. Cici, você virou faraó. Tô fora, ainda bem. Tá mais pra Que salvei aí, ó, que salvei. São Paulo, tá mais pra Cleópatra. Já já vocês vão pegar uma sequência aqui pesada, hein? Só vou dando spoiler. Antes, a sequência. Luciano, Hernan Crespo, tudo em janeiro. E Dorival Júnior, agora em agosto. Deveria ter ouvido o Crespo. A gente pede o apoio da nossa torcida, porque como ano passado, esse ano, eu acho que vai ser mais difícil, tá? Então eu peço pro nosso torcedor não abandonar o time, que com eles a gente é mais forte. Então eu só peço isso, que o torcedor não abandone esse clube. Temos futuro, mas o futuro, como eu falei, é o Brasileirão 45 pontos. Esse é o futuro. Depois, se outros pretendem outras metas, não dá. Era um jogo muito importante, inadmissível nós não temos alcançado o que nós queríamos aqui. Eu fico, às vezes, até sem palavras para poder defender uma situação. Não é fácil, não é simples, para todos nós, vergonhoso, e nós temos que ter consciência do clube que nós estamos, do tamanho que é o clube, o que representa em todos os sentidos, e respeitando muito a equipe da Chapecoense, a equipe adversária. Estou falando no sentido de São Paulo. É inaceitável e inadmissível o tipo de resultado que nós tivemos aqui hoje. Nós temos que avaliar que é o terceiro treinador que passa aqui dentro. Então, assim, o que está sendo desenvolvido não está sendo suficiente. Nós temos que mudar isso. Nós temos que melhorar isso. Nós temos que perceber que o buraco é muito maior daquilo que nós estamos imaginando. E entender o que representa um campeonato como esse. E agora, depois de tudo isso, Edu Dracena, você que a vida inteira é capitão, o que acontece com o São Paulo? Todo mundo falou e ninguém ouviu. Renato, é até difícil explicar, porque para um jogador passar por um momento como esse está passando, é delicado, é difícil. Eu imagino a cabeça dos caras indo embora para casa, tendo a pressão, a responsabilidade. Mas, por um outro lado também, eu entendo que eles têm que assumir a responsabilidade. Eu acho que ali não é um ou outro culpado, são todos os culpados. Você pega a diretoria, você pega os jogadores, você pega a comissão técnica também. Eu acho que cada um tem que ter a sua responsabilidade de assumir e se unir nesse momento. Porque se cada um se afastar, não é eu, não sou eu, não, esquece. Agora é um momento de união, é um momento onde que diretoria, jogadores e torcida principalmente, né, se unir para tirar o São Paulo desse momento. Até ainda dá tempo. Porque ainda não chegou na zona de rebaixamento, tem muitos jogos ainda pela frente, né? Então você vê realmente que pode ter um caminho e um futuro. Agora, se você começar a se afastar, é complicado. E chamar a responsabilidade para si. Ulisses. A instituição, ela é vítima da má administração. A instituição, o clube, ele paga por isso, por pessoas que erraram absurdamente. Então, o atleta, o jogador, ele está ali para defender essa instituição. Defender para o seu torcedor, esquece o dirigente, esquece o que os caras estão fazendo, entra em campo, se une, joga futebol. O time do São Paulo é bom, o time do São Paulo não é ruim. Então o São Paulo não pode se deixar levar por tudo isso que está acontecendo. Que os jogadores se fechem no grupo deles, com o Rafinha lá, se unam e falam, olha, vamos ter que vencer, tirar o São Paulo dessa situação, porque senão vai cair. Será? Opa. É pra tanto, Rony? Aí, Xixi, é pra tanto e pra muito mais, porque dentro do buraco Você que falou que esse aconteceu... ano o 13º não cai. Não, então, vai ter que sair, vai ter que mudar um pouquinho a tabela, porque esse menino do Cicinho, vou te falar, começa com um buraco, aí todo mundo caiu pra dentro do buraco. E o furo é mais embaixo. Um buraco que teve lá, com o caminhão caiu da polícia lá, caiu dentro do buraco, da polícia. Aí começou a desandar. Aí um presidente correu, o outro ficou.
A verdade é essa. E o presidente ficou bravo que o Crespo falou dos 45 pontos. Então, e o que ficou ainda reclamou. Agora é o que tem. O que ficou ainda reclamou do cara que falou a verdade. Então, aí depois caiu o Rui. Aí o Rui Costa falou esses dias que ele se arrependeu de ter demitido o Crespo. Então, agora que ele não manda mais nada, ele quer tá com a preocupação de que poderia ter feito. E o Rafinha que tem que fazer, não faz. E o time que precisa receber, não recebe. O Dorival, eu avisei. Ele tava num, como é que é? Inferno astral no Corinthians. Ah, igual o Chico. Né, Chico? Mas essa lembrança é importante. O Dorival estava no passado mas ganhou no Corinthians, uma Copa do Brasil e uma no momento turbulento. No momento turbulento do Corinthians, politicamente, o Dorival conseguiu blindar o time, mas não foi só isso. Ganhou 2 títulos. Porque no segundo semestre de lá de 2024, chegou um turista, segundo o Cicinho, no Corinthians, e que evitou um rebaixamento no Corinthians e que depois garantiu títulos ao Corinthians. O São Paulo contratou um jogador diferente para mudar o seu aspecto técnico? Tá cheio de contratou, não tem como. O Corinthians melhorou o seu time também para não cair em 24, para ganhar títulos em 25, mesmo com toda a pindaíba. E aí o Dorival conseguiu blindar o time. O momento ruim do Corinthians, o Dorival tá. O momento ruim do São Paulo, o Dorival tá. Mas dá um azar danado, meu Não, mas o Dorival ganhou uma Copa do Brasil também pelo São Paulo. Não, mas eu não quero ganhar a Sul-Americana, não. Primeiro. Eu quero ganhar a Sul-Americana. Ganhou a Copa do Brasil. Não, você quer ganhar a Sul-Americana, mas quer outras coisas também. Não, mas assim, eu até abro mão do Boca. Pode ganhar, Boca. Não tem problema nenhum. Vamos fazer 45, de preferência 46, para não sofrer tanto. E assim, falando de torcedor, 45, falando de protesto, o torcedor, ele tá indo representar... Faltam 20 pontos. Ele está indo representar aqueles torcedores que estão indignados, que são 100% dos torcedores e cobrando da diretoria que eles são os responsáveis. Então, assim, o São Paulo, gente, todo mundo fala da grandeza do São Paulo, o São Paulo é gigantesco. E aí o São Paulo não pode pegar... Quando é no Corinthians, você reclama que é no Corinthians, que eu não tenho o pessoal reclamando. Agora, quando é no São Paulo, a torcida vai lá, mexe na gaveta, fica sabendo que não tem dinheiro, fica sabendo que não tem presidente. O Edu da janela dele, lá do quarto dele, viu os caras invadindo. Mexendo no cofre e tava vazio. Foram mexer no cofre, não tinha nem teia de aranha, nem teia de aranha tinha no cofre, e você quer falar o que agora, que é normal? Você deu cambalhota quando foi no Corinthians? E, outra coisa, e os blogueirinhos aí, que quando eu falei aqui que o São Paulo tava devendo pro jogador, teve um blogueirinho aí que bateu no peito e falou, Ronaldo tá errado. Quero ver você falar aí agora, seu Zé Ruela. Fala aí agora, escreve aí, o Ronaldo tava certo. Não precisa falar nada, não, também faz conta que você nem viu. O Ronaldo dá tiro no escuro, gente, vai que pega. Dá tiro no escuro, os caras falaram aqui, os blogueirinhos. Não, mas os blogueirinhos só viu o Corinthians. Não, mas isso daí que o torcedor tá fazendo, Renata, é escancarando a irresponsabilidade da diretoria. Mas você apoia isso aí? O quê? O cara eu não vejo problema. Você fez isso no seu time. Os caras não estão invadindo, o portão tá aberto. Eu acho que isso deveria ser proibido no estatuto da CBF. Os caras não estão invadindo. Torcida organizada não pode entrar em CT para cobrança. Se for convidada para assistir a um treino, alguma coisa assim. Eu tô com 46 anos, faz 15 anos que eu parei, faz 10 anos que eu parei de jogar. Na minha época tinha isso daí, era uma cobrança. Mas eles entravam ou ficavam fora? Não, eles entravam. Eles se convidavam. Invadir uma coisa. Agora o portão aberto, para os caras entrarem e conversar numa boa, você é um cara de poderio intelectual diferenciado. Você é um cara... A gente passar a normalizar, organizar e entrar no dia a dia do CT, é a mesma coisa que a gente vai normalizar. Que telespectador que não concorda com a nossa opinião, entre aqui na Band e coloca o dedo na nossa cara nos cobrando. Tá errado isso aí. Não dá. Eles vão ter a liberação ali na porta? Não dá. Uma coisa é invadir. Não tem que ter liberação. Uma coisa é invadir, igual foi lá no Corinthians. Outra coisa é o portão aberto. Isso é uma invasão, velho. E se não abre o portão, o que acontece? Eles vão cobrar lá fora. Eles vão quebrar o portão. Eles vão quebrar o portão. Mas não bota pra fora, aí é com a polícia. Da porta pra dentro é outra história. Exatamente, na minha época o presidente não abriu, Juvenal e Marcelo Portugal, os caras jogaram pipoca por cima e não invadiram. E ficaram ali cobrando do lado de fora. Quantas vezes já invadiram? Sem problema nenhum. E quantas vezes Uma coisa é quando você entra e acaba agredindo. Se os caras entraram, é porque não houve invasão. E o dia que tentaram... Houve o quê? Permissão pros caras conversarem. Agrediu o Cueva, o Lugano segurou. Aí eu não vejo nada de errado. O Wesley. Aí não vamos existe o esquecer. extremismo. Aí nós somos contra. Então é isso, não Aí pode. nós somos contra. Mas qual que é essa relação, gente? Do portão pra fora, o torcedor tem que protestar na arquibancada e ponto final. Acabou. Mas é por aí. A gente vai discutir mais esse assunto, mas agora me diz, qual o seu palpite? Bora lá, gente. Palpite? Com
Everton Guimarães aqui no telão. Vamos falar mais de Cruzeiro e Atlético pela Copa do Brasil. Esse encontro tão aguardado, hein, Everton? Ah, mas não agora, né, Renata? Mais pra frente, tudo bem. Mas enfim, mas vamos lá. É muito curioso que mesmo com o Cruzeiro tendo sido desclassificado da Copa Libertadores pelo Flamengo e ter vencido aqui no final de semana, o Cruzeiro vive um momento bom. O trabalho do Arthur Jorge. O Arthur Jorge tem mais de 70% de aproveitamento, um aproveitamento relevante, basicamente empatado também em aproveitamento com o Barba. Então, os números são muito próximos. Então, os dois vão se enfrentar no melhor momento dos dois da temporada, Renata. Veja você, é que o Cruzeiro foi desclassificado, isso pode pesar. Mas no Brasileiro, continua subindo. A vitória para cima do Flamengo no final de semana aqui, obviamente, que deu uma amenizada no fracasso do Maracanã e trouxe confiança para o jogo de hoje. No Atlético, mesmo tendo empatado no final de semana com o Internacional, o Atlético vive um bom momento, Renato. São 11 jogos sem derrota do Barba. Então, assim... não é um primor de elenco. Se você pegar o elenco, por exemplo, para não voltar lá em 21, o elenco de 24 do Milito para cá, o elenco perdeu muita qualidade. E não é só qualidade de peças que saíram, não. De jogadores que vieram e não renderam nada, os que estavam aqui, que passaram a não render, as idas equivocadas no mercado, jogadores que ainda não entregaram o que se espera, mas, curiosamente, os dois vão se encontrar no melhor momento deles na temporada. Então, um clássico... eu não espero, nesse primeiro jogo, um jogo espetacular, de muitos gols. Acho que vai ser um jogo truncado, muito disputado, de poucos gols, porque ambos querem chegar muito vivos no jogo de volta da semana que vem, né, Renato? Então, agora é esperar para ver o que, de fato, vai acontecer. Eu digo a você que estou esperando um jogo truncado, disputado, de poucos gols, Renata. Eu acho até que um empate, uma vitória magrinha do Cruzeiro. E agora vamos palpitar por aqui também. Já pode soltar a vinheta, Negrão, para a gente pedir palpites para Cruzeiro e Atlético pela Copa do Brasil. Bora lá, então. Tem aquela vinhetinha? Vai. Bom dia, Negrão. Beleza. Negrão. Bom dia. Bom dia, Negrão. Falaram que ele deu uma saidinha no meio do programa. Foi piriri? Foi piriri? E aí, Edu? Mas não tem nada importante acontecendo. Renata, 1x0 pro Maior de Minas, Cruzeiro. 1x0. Nossa, confiante. Capelani. Não há a menor chance do Cruzeiro não vencer esse jogo. Vai ser 2x0 Cruzeiro. Cicinho. Maior de Minas, você tá enganado, Edu. 2x1 Atlético Mineiro. Boa. Chico Garcia. Eu tenho a impressão que Renata Feira copiaram o meu palpite. 1x1. 1x1. Que ódio que eu tenho de você. 2x1 Cruzeiro. E aí, Ulisses? Fácil, 3x1 Cruzeiro. Nossa. Que isso, ó. 3x1 Cruzeiro. E pra você, Ronaldão? 2 de Caio Jorge, mais 1 de Matheus Pereira. 3x0 Cruzeiro. Nó. 3 também. Então, pra ser repetitiva, 1x1 também. eu sabia. Pensei que você ia falar 2x1. 15 segundos. E aproveitamos pra voltar ao vivo também. Estamos ao vivo, né? Já vou fazer um anúncio antes do Capelanes. Continuaremos abordando o assunto São Paulo. Ai, Eita. você adora. Acaba, pelo amor de Deus. Acaba, pelo amor de Deus. Capela, muda o tema. Bom, gente, vamos falar de um assunto importante. Estamos aqui no assunto São Paulo. Cicinho, você já consegue projetar essa partida contra o Bragantino? Porque o Bragantino sabe do momento turbulento, vai jogar fora de casa, vai tentar aquele 1 ponto, a princípio, se ganhar melhor ainda. Mas o São Paulo vai ter que tratar esse jogo como uma decisão. Exatamente. Eu projeto, jejum, oração e torcendo pro São Paulo. Projetar sem dinheiro, né? O estádio lotado. Então, assim, o time do São Paulo, quando joga no Morumbi, fica forte porque tem a questão da torcida, aí o jogador dá carrinho. A gente viu. E comemora. Muito forte. A gente viu. Ué, como? Viu o jogo? Alemanha. Viu o jogo? Contra o Curitiba? Não. O último jogo contra o... Da Sul-Americana. Não, tô falando de brasileiro. Então, ali mudou a chavinha. Mas eu acredito que o São Paulo vai fazer um grande jogo. Agora, a vitória... do Morumbi. Chavinha perdeu pra Chapecoense. Que chavinha que mudou. Eu tô falando
da Sul-Americana. Agora, não é, a Flamengo Chapecoense Bragantino vai é jogar a brasileiro, próxima pô. partida com o Grêmio. Mas a mentalidade agora, Cícero. irmão, não é mais ponto corrido. É mata. É mata. E aí o Dorival Você tá é bom. tentando convencer e aí o Dorival. É bom. É Não, Não, bom. mas daí como é que você fala com os jogadores? Se não tá pagando salário, como é que vai pagar premiação? Não, que premiação? Quem tá pensando em premiação? Os caras têm que se juntar, unir nesse momento, como o Edu falou. E aí é o papel do capitão, união ali e correr pra não passar vergonha. E o Rafinha? Não, esse cara aí, o Rafinha agregador, o Rafinha... O jogador pensa em premiação. Antigamente era o bicho, né? Não, mas o Cicinho tá falando o seguinte, se esses caras caírem com o São Paulo, eles vão ser inesquecíveis, né? Porque exatamente. é a primeira vez na história que o São Paulo vai ser rebaixado. Eles vão estar na história, Ô, pô. Cicinho, pega o capitão e leva no mercado, velho. Convence o caixa. Pega o capitão e leva no mercado. Ó, Leva o coronel, capitão vai Ronaldo. falar com vocês aí, vai passar a compra. Renato, Vai te lascar, eu já Cicinho. trabalhei em time, com salário atrasado. Eu joguei no Atlético Mineiro com 7 meses de salário atrasado. E assim, tinha O galoteiro é duro. Não, e tinha momentos que a gente... Faz tempo, O que acontece? Os jogadores se uniam e falavam assim, olha, nós temos que correr pelo nosso trabalho, pela nossa dignidade, porque assim, tem problemas financeiros. E assim, eu acredito que a diretoria do Atlético Mineiro não estava agindo de sacanagem. E acredito também que a diretoria do São Paulo não está fazendo isso. Então olha pra Mas câmera e fala que virou a chavinha. Olha pra câmera e fala, virou a chavinha. Fala. Não, o São Paulo Fala, virou a precisa chavinha. urgentemente virar a chavinha. E pra virar a chavinha, como que você Melhorou, faz? melhorou. É os jogadores se unindo e correndo pela uma. Mas já virou a chavinha? Porque assim, não tem a Virou a torcida já chavinha. escancarou aí Acho melhor um ter show problema lá, de Cicinho. administração. Aí você chega Deixa lá, só o haja show, fechadura velho. Virou a eletrônica. chavinha pra pior. Você chega lá, fechadura chavinha eletrônica, pra aí não show. tem chave. Faz o quê? Digital. Vocês são amigo meu ou amigo da onça? Vira chavinha, fechou o estacionamento lá. Amigo meu? Vira Amigo chavinha. Cicinho, e a chavinha, Ah, não Cicinho? quero nem saber, eu tô indo embora. É, mas tem 20. Empresta um pouquinho desses 40 milhões. O Ronaldo pediu também. O Ronaldo Muito mais O que eu não. posso te falar como realidade é que amanhã tem mais jogo aberto. Estamos chegando ao final desta edição. O Neto vem aí com os donos da bola. Uma boa tarde pra todo mundo. Ai, Copa do Brasil!